Você já olhou nos olhos do seu gato e sentiu que ele entende exatamente o que você está dizendo? Ou talvez, pelo contrário, você já sentiu que está falando com uma parede de pelos que te ignora completamente? Durante décadas, o mito popular ditou que os gatos são criaturas distantes, egoístas e completamente indiferentes às palavras humanas. Acreditava-se que, ao contrário dos cães, os gatos simplesmente não tinham a capacidade cognitiva ou interesse evolutivo para compreender a nossa linguagem. Mas a ciência recente destruiu essa crença por completo. Os gatos não apenas nos escutam, mas também analisam, processam e reagem a variações microscópicas no nosso tom de voz. De fato, existem certas combinações de sons, frequências e palavras que funcionam como chaves mestras para o cérebro deles, desencadeando respostas emocionais profundas que vão desde a euforia e a curiosidade até a calma absoluta e o amor. Hoje, vamos detalhar as 9 palavras e sons específicos que tocam o coração do seu gato, a fascinante ciência evolutiva que explica por que eles reagem a esses estímulos, e como você pode começar a usá-los hoje mesmo para transformar completamente a relação que você tem com o seu felino. Para entender por que certas palavras funcionam como mágica nos gatos, primeiro devemos fazer uma viagem através da sua biologia e da sua história evolutiva. Os gatos possuem um dos sistemas auditivos mais sofisticados de todo o reino animal. Enquanto um ser humano médio pode ouvir frequências de até 20.000 Hz, e um cão pode chegar aos 40.000, um gato doméstico pode detectar frequências surpreendentes de até 64.000 Hz. Suas orelhas, equipadas com 32 músculos individuais, funcionam como antenas parabólicas de alta precisão, sendo capazes de girar 180 graus para localizar a origem exata de um som em uma fração de segundo. Essa anatomia não é um acidente da natureza. Eles evoluíram como caçadores solitários no deserto, onde escutar o guincho agudo de um roedor sob a areia era a diferença entre a vida e a morte. Portanto, quando você fala com o seu gato, ele não está usando um dicionário mental para traduzir o seu vocabulário. Ele está analisando a frequência, a entonação, o ritmo e a emoção por trás da sua voz. Através de um processo de domesticação que começou há mais de 10.000 anos no Crescente Fértil, os gatos aprenderam algo fascinante. Eles descobriram que nós, humanos, somos criaturas extremamente vocais e que, para nos manipular e sobreviver ao nosso lado, eles deveriam prestar atenção aos ruídos que saíam das nossas bocas. Então, sabendo disso, vamos passar para a primeira palavra que literalmente acende o cérebro do seu gato. Em primeiro lugar, o seu próprio nome, mas dito com uma terminação aguda. Um estudo inovador realizado pela pesquisadora Atsuko Saito na Universidade de Tóquio demonstrou de maneira conclusiva que os gatos conhecem perfeitamente os seus nomes e podem distingui-los de outras palavras de comprimento e acentuação semelhantes, mesmo quando são pronunciados por um estranho. No entanto, o segredo não está nas letras que formam o nome, mas sim em como você o pronuncia. Os gatos respondem de maneira esmagadoramente positiva aos sons que terminam em uma nota alta ou aguda, especialmente aqueles que imitam a vogal I. Quando você chama o seu gato elevando ligeiramente o tom ao final do nome dele, você está imitando as frequências amigáveis que os gatos usam entre si quando se cumprimentam pacificamente. Se você já notou que o seu gato ignora o nome dele quando você o chama com uma voz grave ou irritada, é porque o cérebro dele associa os tons graves com predadores ou advertências. Ao suavizar a sua voz e torná-la mais aguda, você está dizendo no idioma evolutivo dele que você é um lugar seguro e que tem boas intenções. Experimente. Diga o nome dele agora mesmo com um tom suave e cantado, e observe como as orelhas dele giram em sua direção ou como a ponta da cauda dá um pequeno solavanco. Esse é o cérebro dele reconhecendo a própria identidade e o seu afeto. A segunda palavra ou, melhor dizendo, o segundo som que toca profundamente o instinto do seu gato é o famoso PSPSPS ou bis-bis-bis, dependendo da região do mundo em que você se encontre. Esse som é um fenômeno global. Não importa se você está nas ruas de Istambul, em um apartamento em Nova York ou em uma cidade do Brasil, se você fizer esse som, um gato vai parar e olhar. Mas, por que isso funciona? A resposta reside na acústica e na biologia evolutiva.
O som PSPSPS está carregado de sibilâncias de alta frequência. No ambiente natural de um felino, esse tipo de som imita com perfeição o farfalhar das folhas secas quando um rato ou um inseto se move rapidamente, ou o zumbido de uma presa potencial. Ao fazer esse som, você não está dizendo eu te amo para o seu gato, você está dizendo ei, aqui tem algo incrivelmente interessante e estimulante. Isso desperta o instinto de caça e a curiosidade inata dele. No entanto, isso toca o coração dele porque o tira do tédio. Para um gato que vive dentro de casa, você é a principal fonte de enriquecimento ambiental. Quando você usa esse som, você se torna o portador da aventura. É uma forma de dizer a ele que é hora de brincar, de ficar alerta e de interagir com você. Passando para o terceiro ponto, temos a palavra que gera a resposta química mais poderosa no cérebro do seu gato. A palavra que designa a comida, seja vamos comer, latinha, sachê ou petisco. Aqui entramos no fascinante mundo do condicionamento clássico, o mesmo que foi descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. Quando você repete uma palavra específica logo antes de oferecer ao seu gato a comida favorita dele, você está criando novas vias neurais no cérebro dele. Com o tempo, o simples som dessa palavra provoca uma liberação massiva de dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à antecipação. A dopamina não é liberada quando o gato come, mas sim quando ele antecipa que vai comer. Portanto, quando você diz essa palavra mágica com entusiasmo, você está dando a ele uma injeção de felicidade pura antes mesmo de o prato tocar o chão. Essa palavra toca o coração dele porque associa a sua voz diretamente com a sobrevivência, a saciedade e o prazer extremo. Você é o provedor da vida. É crucial que você sempre use a mesma palavra e o mesmo tom, já que os gatos amam a rotina e a previsibilidade. A certeza de que a sua palavra significa comida reduz drasticamente os níveis de estresse e ansiedade deles. Em quarto lugar, temos as palavras de afeto extremo, como gatinho lindo, bebê, ou meu amor, pronunciadas com o que a ciência chama de fala direcionada a animais de estimação. Com certeza você já se pegou falando com o seu gato como se ele fosse um bebê humano de 6 meses. A sua voz se torna mais aguda, você alonga as vogais e usa um tom cantado. Você pode até se sentir um pouco bobo se alguém te escutar, mas a ciência te respalda completamente. Um estudo publicado na revista Animal Cognition revelou que os gatos podem distinguir entre a fala direcionada a adultos e a fala direcionada a eles, e eles preferem esmagadoramente esta última. Esse tipo de vocalização aguda e rítmica ativa o instinto de neotenia nos gatos. A neotenia é a retenção de traços juvenis na idade adulta. Devido à domesticação, nossos gatos agem como gatinhos eternos em relação a nós, nos vendo essencialmente como mães substitutas gigantes. Quando falamos com eles com essa voz suave e aguda, estamos replicando os trinados e ronronares calmantes que a mãe biológica deles usava para consolá-los quando eram cegos e surdos em suas primeiras semanas de vida. Dizer bebê ou pequeno com essa voz específica envolve o seu gato em um manto de segurança emocional. Diz a ele que ele não precisa ser um caçador alerta naquele momento, que ele pode relaxar as defesas e ser vulnerável com você. O quinto ponto é crucial para a confiança, e pode te surpreender. É a palavra tranquilo, está tudo bem, ou um suave chgh repetido ritmicamente. Os gatos são animais hipervigilantes. O sistema nervoso deles é projetado para detectar o perigo antes que ele ocorra. Um ruído forte na rua, um objeto que cai, ou a chegada de um estranho em casa pode disparar os níveis de cortisol deles em segundos. É aqui que a sua voz se torna a âncora dele. Quando um gato está assustado, ele não entende a lógica da situação. Ele não sabe que o trovão não vai machucá-lo. Mas ele entende a sua energia e a sua frequência vocal. Falar com ele com um tom extremamente baixo, lento e monótono atua como um sedativo acústico. Na natureza, os tons baixos e lentos indicam a ausência de ameaças. Ao dizer tranquilo, você está transmitindo que você, o animal maior da casa, avaliou o ambiente e determinou que não há perigo. Essa comunicação de calma fortalece o vínculo de uma maneira profunda, porque demonstra ao seu gato que você é o protetor dele. O verdadeiro amor felino não se baseia apenas em quem lhe dá comida,
mas em com quem ele se sente seguro o suficiente para fechar os olhos. A sexta palavra que transforma a sua relação é a saudação de reconhecimento, como um oi agudo ou um tudo bem quando você entra no cômodo. Os gatos em colônias selvagens têm rituais de saudação muito específicos. Quando dois gatos amigos se encontram, eles levantam a cauda em forma de ponto de interrogação, esfregam as bochechas e emitem um pequeno trinado ou guincho. É a forma deles dizerem que vêm em paz e que estão alegres em se ver. Quando você chega em casa depois do trabalho ou simplesmente entra na sala onde o seu gato está dormindo, e o cumprimenta com uma palavra suave e amigável, você está participando deste ritual evolutivo. Ignorar um gato quando você entra no território dele pode gerar uma leve ansiedade, já que ele não sabe quais são as suas intenções. Ao dizer oi de maneira consistente, você valida a presença dele. Você está dizendo que o vê, que o respeita e que ele faz parte do seu grupo social. Muitos gatos aprenderão a responder a essa saudação com um miado curto ou um bocejo espreguiçado, o que é a maneira deles de te devolver o cumprimento e confirmar que o afeto é mútuo. Em sétimo lugar, temos as palavras de reforço positivo, como muito bem, bom garoto ou belo salto. Frequentemente pensamos que apenas os cães precisam de validação para aprender truques ou se sentirem orgulhosos. Embora os gatos não busquem nos agradar da mesma maneira servil que um cão, eles são criaturas extremamente sensíveis ao sucesso e ao fracasso. Quando um gato pega um brinquedo de penas depois de uma longa perseguição, ou quando finalmente consegue subir naquela prateleira alta, o cérebro dele experimenta um pico de satisfação. Se nesse exato momento você olhar para ele e disser muito bem com um tom entusiasmado e alegre, você está multiplicando essa sensação de conquista. Você está associando a sua voz ao sucesso pessoal dele. Esse tipo de palavra estimula a confiança nos gatos tímidos ou inseguros. Se você tem um gato resgatado ou medroso, celebrar as pequenas vitórias dele com palavras de apoio, sem forçar o contato físico, é uma das maneiras mais rápidas de chegar ao coração dele. Você demonstra que está prestando atenção às habilidades dele e que o admira. E acredite, os gatos adoram ser o centro de uma admiração respeitosa. A oitava palavra ou frase é aquela que marca a transição para o descanso, como vamos dormir, boa noite, ou é hora da cama. Como mencionamos antes, os gatos são escravos de seus relógios biológicos e das rotinas. Na natureza, o ciclo de caçar, comer, se limpar e dormir é estritamente regulado pela luz do sol e pelo gasto de energia. Em nossas casas modernas, com luzes artificiais e horários irregulares, os gatos podem ficar desorientados. Ao estabelecer uma frase noturna específica, que você pronuncia enquanto apaga as luzes ou se prepara para dormir, você está dando ao seu gato um sinal de sincronização. Com o tempo, essa frase tocará o coração dele porque significa o fim do estresse do dia. Significa que é o momento da matilha para descansar. Muitos gatos, ao ouvirem essa frase, deixarão o que estão fazendo e seguirão você até o quarto, pulando nos pés da cama. Essa coordenação de rotinas através de uma palavra específica cria um senso de pertencimento e família inabalável. O seu gato percebe que os ciclos vitais dele estão entrelaçados com os seus. E finalmente, chegamos à nona palavra, a mais importante de todas. Eu te amo. Mas aqui está o segredo absoluto da comunicação felina. Dizer eu te amo para o seu gato não funcionará se você usar apenas a sua voz. Para que essa frase toque literalmente o coração e a alma dele, ela deve vir acompanhada da tradução felina do amor. A piscada lenta. Os gatos são predadores. No mundo animal, um olhar fixo e direto é uma ameaça ou um desafio. Por isso, às vezes, quando você fica olhando para o seu gato com amor, ele desvia o olhar ou se levanta e vai embora. Ele se sente intimidado. A piscada lenta é o equivalente a um beijo felino. Quando você captura o olhar do seu gato, você relaxa os músculos do seu rosto, diz eu te amo com uma voz suave e quase sussurrada, e fecha os olhos muito lentamente, mantendo-os fechados por um segundo antes de abri-los suavemente. Ao fazer isso, você está comunicando a máxima vulnerabilidade. Você está dizendo no idioma evolutivo mais primitivo dele que você confia tanto nele que está disposto a fechar os olhos na presença dele.
Quando você combina a vibração calmante da sua voz dizendo eu te amo com este gesto visual, a mágica acontece. Você verá que o seu gato te devolve a piscada lenta, ou talvez emita um ronron profundo, ou relaxe as orelhas para os lados. Esse é o momento exato em que ambos os cérebros, o humano e o felino, se sincronizam em uma onda de ocitocina, o hormônio do amor. Entender essas 9 formas de comunicação não se trata apenas de fazer truques divertidos ou de ver como o seu animal de estimação reage. Trata-se de empatia. Trata-se de sair da nossa arrogância humana, onde esperamos que os animais entendam o nosso complexo idioma, e dar um passo em direção ao mundo deles. Quando você dedica tempo para modular o seu tom de voz, para escolher as palavras que dão segurança a ele, para imitar os sons que despertam a sua curiosidade e para respeitar as necessidades evolutivas dele, você não está sendo apenas um dono de animal de estimação. Você está se tornando a família real dele. Você está construindo uma ponte sobre milhões de anos de evolução diferente para dizer eu te entendo e eu te respeito. E no mundo de um gato, o respeito é o primeiro e mais importante passo em direção ao amor incondicional. Agora que você conhece esses segredos da psicologia e da biologia felina, eu quero saber de você. Qual dessas palavras ou sons mais te surpreendeu? Ou melhor ainda, você tem alguma palavra secreta ou som único que o seu gato entende perfeitamente e que ninguém mais no mundo compreende? Deixe a sua experiência nos comentários agora mesmo. Eu sempre leio e respondo as histórias mais fascinantes, e tenho certeza de que a comunidade aprenderá muitíssimo com os costumes do seu felino. O seu gato é um indivíduo único, e a linguagem que vocês construírem juntos será irrepetível. Comece hoje mesmo a usar essas técnicas. Observe como as pupilas dele mudam, como a cauda se move e como ele se aproxima de você buscando esse vínculo que agora você sabe como nutrir. A comunicação está a apenas uma piscada lenta de distância.